Rapaz, que sofrimento, né? Quando a gente falou assim, ah não, o Japão é um bom time, o Japão pode dar trabalho, eu não imaginei que fosse ser tanto, cara. Porque depois que o Brasil jogou contra a Escócia, eu mudei muito uma chave aqui e comecei a ficar mais otimista. E achei que ia ser complicado, mas não achei que ia ser assim. Pô, cara, por isso aqui que a gente não foi pra prorrogação, né? E aí se vai pra prorrogação, pros pênaltis, pô, é um negócio assim, poderia ter caído. O Brasil, a verdade é que poderia ter caído hoje. E o pior, não é nenhuma atuação do Brasil, na minha modesta opinião, que se caísse a gente vinha aqui malhar o time. O time jogou bem, o time controlou a partida. O negócio é que futebol de alto nível, mata-mata de Copa do Mundo, às vezes é assim. A gente pegou uma equipe extremamente organizada e difícil de ganhar. E ganhamos, cara, com o dedo do senhor Carlo Ancelotti. O Ancelotti, hoje, tudo que ele fez eu discordei, basicamente. Só que tudo que ele fez, ele acertou. Então, o cara não é um dos maiores técnicos da história do futebol à toa, né, rapaziada? Eu vou discutir um pouquinho sobre isso, falar lance a lance aí, também fazer um prognóstico já pro Brasil nas oitavas de final contra a Noruega ou Costa do Marfim, beleza? Começando com a escalação, acho que o Ancelotti acertou em manter o time que jogou contra a Escócia, né? Em time que tá mexendo não se ganha, aquele time jogou muito, mantém os caras. E a gente começou com uma postura que eu não esperava, né? Eu tava imaginando que o Ancelotti pragmático ia fazer com que o Brasil se defendesse mais em certos momentos da partida, mas em praticamente todo o tempo quem se defendeu foi o Japão. O Brasil tinha posse de bola, só que tava com muita dificuldade pra criar, né? Teve uma jogada ou outra, por exemplo essa aqui, eu acho que é aquela que acaba com o Bruno Guimarães chutando a bola, dando um nocaute no Paquetá, né? A gente tava dentro da área ali conseguindo fazer uma coisinha ou outra. O Japão chega no ataque pela primeira vez e sem chance nenhuma de gol, tá? Só tô falando que assim, eles chegaram perto da área pela primeira vez com 10 minutos. Então o Brasil teve um começo de jogo muito forte, mantendo o Japão na área deles lá, né? O nosso problema era a criação. Aqui uma pisada no Vinicius Júnior, que eu vi alguém falando de cartão vermelho, não, é amarelo, não tem problema, pisou no pé, padrão cartão amarelo, né? Mas o nosso problema era conseguir realmente furar a defesa do Japão, né? Aqui o Matheus Cunha, por exemplo, tenta de fora da área, o goleiro deles dá um toquinho na bola, tem essa jogada que o Paquetá tabela com o Bruno Guimarães depois de um escanteio e o Bruno consegue finalizar de forma meio esquisita, né? A bola passa meio longe do gol, mas assim, o Brasil chegando, cara. Só que tinha momentos em que eu achava que o Brasil, ele era mais perigoso sem a bola do que com a bola. Porque com a bola, o Japão se postava defensivamente e a gente estava circulando, mas não conseguindo fazer, por exemplo, o Vini Júnior jogar bola. Ele mal participou no começo, né? A gente não estava conseguindo fazer nenhuma infiltração. Enquanto que, quando o Japão pegava a bola, a gente conseguia pressionar um pouquinho mais em cima, de repente fazer uma roubada de bola que gerava um contra-ataque, algo assim. Então me pareceu que o Brasil estava melhor sem a bola, por incrível que pareça, né? Aqui um lance que acabou sendo determinante na partida, porque, cara, o Casemiro toma um cartão amarelo com coisa de 15 minutos de jogo. Isso aqui foi uma coisa que a gente comentou muito antes da Copa começar. Eu lembro que teve um amistoso do Brasil que o Casemiro tomou algum cartão amarelo muito estúpido, acho que foi talvez por reclamação, e eu falei, cara, tu vai tomar um cartão amarelo por reclamação, depois tu vai precisar parar uma jogada de ataque do adversário e não vai poder porque tu já tá amarelado. Cuidado que Copa do Mundo, esse tipo de coisa faz diferença. E fez aqui. O cartão amarelo dele não foi idiota assim por uma reclamação, né? Foi um cartão em que ele tentou tirar a bola do Ito aqui na entrada da área, deu um carrinho e fez a falta. Né? Então não é uma coisa assim também pra cair matando em cima do Casemiro. Mas o fato é que é esse amarelo aqui que impede ele, na minha modesta opinião, de parar a jogada do gol do Japão. Né? Então foi um negócio que a gente já viu acontecendo lá antes, cara, meses antes da Copa, talvez anos. A gente já comentava sobre esse tipo de possibilidade com o Casemiro em campo, né? E aqui aconteceu, né? Quando tem a pausa para hidratação, cara, aí o Japão começa a ter uma chance ou outra que me deixa preocupado, né? Tem uma bola na área que acho que o Ueda cabeceia para fora. Eu fiquei pensando, cara, numa dessas, o Japão não tá com a bola, o Japão não tá fazendo tantos contra-ataques perigosos nem nada, mas numa dessas o Brasil toma gol, né? E aí saiu quando o Danilo, cara, aqui no meio-campo, faz um passe horroroso nas costas aqui, e aí o Sano rouba a bola. Né, o cara vai carregando pelo meio campo inteiro e tu pode ver, rapaziada, que o Casemiro colou nele. E o Casemiro não pôde derrubar o cara, velho. Porque o Casemiro já tinha amarelo. Então ele tinha que marcar de forma suave. Ele tinha que marcar fofo. Porque se ele chega junto nesse cara aqui e faz a falta, é uma falta que mata um contra-ataque. É bem possível que o juiz dá o segundo amarelo e expulsa. Então o Casemiro aqui, ele foi inteligente, no sentido de, assim, marcou de perto, mas sem, né, sem realmente chegar pra roubar a bola do cara. E a gente tem um azar também que ele finaliza muito bem de fora da área, foi bem no cantinho essa bola, era difícil pro Alisson pegar. Talvez eu entenda quem fala que o Alisson deveria chegar nessa bola, mas é bem no canto, né? O Alisson também não é um goleiro de envergadura, assim, de 2 metros pra conseguir chegar numa bola no cantinho nessa aqui, era difícil. Mas na minha leitura, aquele cartão amarelo do Casemiro foi o que causou esse gol aqui. Tá? Se não tem aquele cartão, o que eu acho que acontece? O Casemiro chega junto, seja pra roubar a bola, derrubar o cara, e aí ele toma o cartão amarelo aqui. Gastaria o cartão amarelo nesse lance.
né? Mas já tinha gastado antes. Esse é o perigo de amarelar o volante de marcação cedo, né, rapaziada? E aí saiu o gol do Japão e, cara, é tudo que o Japão precisava, porque a gente falou e falou até cansar o quanto que esse time é organizado. Eles conseguiram defender na maior parte da partida muito bem. Em geral, na segunda parte do primeiro tempo, a gente tinha um Brasil que rodava a bola e não conseguia fazer basicamente nada com ela. Eu tava muito frustrado e eu via a frustração dos jogadores também. A gente começou a ver assim, ó, por exemplo, o Paquetá aqui, acho, né, reclamando com o Matheus Cunha, todo mundo levantando os braços, o Vini Júnior também reclamando, os jogadores começam a discutir entre eles, tipo, pô, por que tu não passou aqui? Não, mas tu tem que se movimentar. E o time estático do Brasil, o time estático sem se mexer. E o pior pra mim era a forma como o Brasil tava organizado. Porque tu vê aqui, por exemplo, né, o Matheus Cunha, eu achei que o primeiro tempo dele foi bom, porque ele tentou sair do ataque pra ir buscar a bola atrás, ele tentou se movimentar bastante pra participar do jogo. Já o Vini Júnior, ele tava encaixotado e não conseguia jogar. E o Ryan, que é um cara que, em teoria, tem que ficar aberto na ponta direita pra dar profundidade, né, dar a largura pro time do Brasil, ele tava entrando muito por dentro. Então, em várias situações, a gente tinha o Vini por dentro sem conseguir jogar, o Ryan por dentro sem conseguir jogar, aí o Matheus Cunha caindo pro meio campo, e quem fazia a passagem nas laterais era o Douglas Santos e o Danilo, que eles atacam de forma muito tímida. Eles iam pra lateral, mas o que eles faziam? Recebiam a bola aqui, tocavam pra trás, tocavam pro meio, né? Eles não são jogadores que vão botar na frente, fazer uma grande jogada individual, não vão levar pra linha de fundo. É difícil isso com eles. Então, basicamente, os nossos pontas nesse momento eram laterais. De vez em quando não era nem o Danilo, de vez em quando o Bruno Guimarães caía por esse lado aqui, né, aberto. E a gente não conseguia então usar as laterais para criar jogada. O Japão forçava o Brasil a jogar pelo meio, e pelo meio não saía nada, porque os caras marcam de forma muito compacta, marcam muito bem, e assim eles basicamente anularam o Brasil no restante do primeiro tempo, né? Ó, tem uma finalização aqui de muito longe, acho que era do Matheus Cunha, né, que o goleiro pegou tranquilo. Ó, aquilo que eu falei para vocês, ó, o Vini por dentro, marcado por dois aqui mais ou menos, Matheus Cunha, Ryan. Então a gente jogando como se fosse três atacantes. E aí, ao invés de a gente ter o Vini e o Ryan bem abertos para espaçar o time do Japão e a gente poder fazer jogadas individuais, que no momento em que o time tá retrancado, esse tipo de coisa é essencial para conseguir quebrar uma marcação, né? Não, tava o Douglas Santos lá no canto e nesse caso aqui o Danilo por dentro e o Bruno Guimarães abrindo aqui na ponta, ó. Então, cara, o time tava disfuncional, não tava rolando. Casemiro, o primeiro tempo dele, rapaziada, que primeiro tempo ruim do Casemiro, cara. Que primeiro tempo ruim dele. Teve umas duas vezes que, além, né, de tudo, ele não tá jogando bem. Ele ter errado o passe, ele ter tomado aquele cartão amarelo, não ter conseguido derrubar o cara no gol lá. Ele ainda trombou com um jogador do Brasil duas vezes no primeiro tempo, cara. Duas. Então foi um primeiro tempo, cara, muito preocupante. Eu pensei, velho, o Brasil vai cair pro Japão. O Brasil vai ser eliminado. Eu sou pessimista, né? Vocês me perdoem. Já comecei a pensar que o Brasil vai ser eliminado, o Brasil vai cair, o Brasil não vai conseguir, não vai dar, não vai dar. E aí o Ancelotti faz o quê? Ele coloca o Endrick, né? O que aconteceu é que é o seguinte, eu acho que eu e provavelmente 99% de vocês tirariam o Casemiro. Vai dizer que não, admite. E faz sentido. O Casemiro tava amarelado, que como volante é problemático. E além disso, o primeiro tempo dele era muito ruim. Aí vai o Ancelotti e tira o Paquetá. O Paquetá aparentemente lesionou, né? Ele tava com algum problema no tornozelo ali, depois ele apareceu de chinelo já, não tava nem de chuteira mais. E entrou o Endrick. No que entra o Endrick, o Ancelotti faz uma mudança tática importante. Porque o que eu achei, né? Que o Vini, se ele tá jogando por dentro, o que funciona, a gente já viu milhões de vezes o Vini jogar por dentro e funcionar, tá? Não é esse o problema, o posicionamento dele não é o problema. O problema é que neste jogo especificamente ele tava assinado no lado. Então, cara, é importante que tu abra o Vini numa situação como essa, para que ele consiga descer, receber a bola e criar jogadas. O Vini é um cara que desequilibra, ele não pode ficar como um zero à esquerda lá na frente sem tocar na bola. Então, com isso, o Ancelotti faz a dupla do Matheus Cunha com o Endrick e abre o Vini. Com isso, o Brasil começa a desbloquear. E o segundo tempo do Brasil, se o primeiro já tinha sido de domínio, mas sem conseguir criar muito, o segundo tempo é de domínio absoluto e criando um pouco. O Japão, por todo o hype que eu fiz em cima deles aqui, que eu achei uma seleção muito fantástica durante o torneio, tiveram, assim, muito mais medo do que coragem nessa partida. Eles atacaram pouquíssimo, quase não conseguiram contra-atacar. Nessa que é uma das poucas bolas aqui que os caras vão sair jogando e o Danilo toma um cartão amarelo pra parar a falta, né? Uma falta tática importante. Por falar em Danilo, falhou no primeiro gol, né? Um passe horroroso que deu o contra-ataque pro Japão aí. Ele faz um cruzamento perfeito na cabeça do Bruno Guimarães, que manda pro gol e o goleiro Suzuki faz uma boa defesa. E tu começa a perceber o Brasil encontrando o jogo aéreo. Se no primeiro tempo a gente tentou pouco, no segundo a gente percebeu que a gente tem jogadores em geral mais altos, creio eu, né? A média de altura do time aí é maior. E a gente começa a jogar bola na área e ganhar as bolas pelo alto, né? O que tava sendo uma arma muito importante. O Brasil mais ofensivo, meio que jogando com 4 atacantes, voltando aquele 4-2-4 lá do Ancelotti, né? E aí o Casemiro sobrecarregado na marcação. Eu pensei, cara, vai dar ruim porque o Casemiro vai ter que matar uma falta e vai tomar o segundo amarelo. Né? No final das contas, tem, por exemplo, esse contra-ataque do Japão aqui, em que eles descem em velocidade, a bola vem direto lá do Ito
para o Ueda, do outro lado. Mentira, é o Nakamura. Ele tenta cruzar no segundo pau aqui, que ia ser bem perigoso, mas alguém desvia no meio do caminho. Acho que foi o Gabriel Magalhães, né? E o Brasil no jogo aéreo. Depois que a gente descobriu essa arma, já era, né? O Ryan mandou lá, alguém no segundo pau fez a escorada, e aí vem o Casemiro de peixinho num lance que até agora eu tô tentando entender o que aconteceu, porque, cara, eu acho que a bola desvia no Ito, bate no Tomiyasu, bate no goleiro Suzuki, volta aqui pro meio da emoção, né? Bate no Tomiyasu de novo, e aí que o Ito consegue esticar a perna e tirar. A bola bateu umas 4 vezes em jogadores japoneses, ficou fazendo um pinball em cima da linha e não entrou. Inacreditável. E assim, muito bem o Ryan pelo cruzamento aqui, o Douglas Santos que escorou pra trás, né? O Casemiro chegando, e a gente já sentindo um pouco do gosto do Casemiro renovado. No segundo tempo, obviamente ele conseguiu se redimir, né? Porque ele tem essa chegada na área muito boa. Inclusive, o Casemiro já decidiu o jogo da Copa de 2022 pra gente na fase de grupos, aquela partida contra a Suíça que tava muito complicada. E aqui o Ancelotti bancou ele e o time foi buscar ele, né? Porque, cara, os cruzamentos estavam dando certo, o Gabriel Magalhães manda aqui um perfeito no segundo pau e o Casemiro aparece ali, rapaziada, de forma brilhante, com essa chegada no ataque que ele tem pra fazer mais um gol na temporada, já foram vários, né? Não estava impedido, a cabeçada foi perfeita. Agora, vou te falar uma parada, né? Que cruzamento do Gabriel Magalhães. É engraçado porque cruzamento, geralmente, a gente está acostumado a querer que seja na linha de fundo, ou aqui bem do lado, né? O Gabriel Magalhães fez um cruzamento que, para times que estão sendo muito bem marcados e estão com a posse de bola, esse tipo de oportunidade aparece muito, porque são os zagueiros basicamente tendo que atuar como meias e tendo essa região mais ou menos na frente da área para poder fazer alguma coisa. Só que geralmente os zagueiros não conseguem fazer muita coisa, né? Alguns treinadores que jogam com um time sempre assim, tem zagueiros muito técnicos capazes de dar um passe e tal, mas o Gabriel Magalhães conseguiu achar esse cruzamento aqui, cara, que foi maravilhoso. Salvou o Brasil num momento em que o time tava crescendo no jogo. Aqui o Casemiro, acho que ele perde essa bola na defesa, né? E ele mesmo vai recuperar antes que o Japão consiga fazer um ataque perigoso. Então o jogador que eu teria tirado tranquilamente no intervalo acabou se redimindo no segundo tempo, fez o gol, melhorou a sua atuação, né? E mais um acerto do Ancelotti aqui, né? Por exemplo, nesse contra-ataque que eu acho que é o Ryan que coloca pro Vini. Cara, o Vini domina botando no meio das canetas do cidadão ali, né? Entra na área, janta o cara no drible e manda no cantinho. É mais uma bola que eu não tenho ideia de como é que ela não entrou, cara. O goleiro pega na pontinha do dedo e a bola vai na trave. Cara, olha esse screenshot que maravilhosa. O cara no chão, olhando pra bola, torcendo, só torcendo. Era a única coisa que ele poderia fazer. Esse gol do Vini aqui, cara, seria candidato a um dos gols mais bonitos da Copa do Mundo. Porque, vamos combinar, esse tipo de jogada, onde ele enfrenta um marcador, puxa para um lado, puxa para o outro, corta o cara e manda no canto, não é nada novo. É uma jogada bonita, mas o Vini já fez 5.000 vezes, né? Só que agora tu soma isso com um domínio caneta ao mesmo tempo. Cara, ia ser um espetáculo esse gol. Foi uma pena que essa bola não entrou. E é o segundo lance que o Brasil cria que, tipo assim, como que o Japão se salvou? É quase difícil explicar, né? E eu falei acerto do Ancelotti novamente, porque aqui o Vini já tá mais posicionado na ponta. Ele tá caindo pra buscar o jogo mais perto da lateral. E foi assim que ele recebeu essa bola, né? Um pouco mais aberto. O Japão sai num contra-ataque ou no outro. Mas é assim, eles respeitaram bastante o Brasil, viu? Eles tiveram bastante medo de sair. Né? Esse aqui é um que o Ueda... ele recebe na ponta ali, chuta direto pro gol. Teve um pouquinho de egoísmo aqui, né? Ao invés de tentar tabelar. E aqui vem outra que, pô, parecia o Ancelotti Pardal, não parecia? O que vocês acharam quando saiu o Matheus Cunha e entrou o Martinelli pra jogar por dentro? Por dentro. O Martinelli posicionado ou junto com o Endrick no ataque, ou, cara, como um camisa 10, ou tô viajando? Ele tava mais pra trás um pouquinho, como se ele fosse um armador da equipe. O Martinelli é ponta, foi ponta a vida inteira. Eu pensei, cara, o que o Ancelotti tá inventando? Olha que ideia maluca que esse cara teve. Vai botar um ponta de camisa 10. O cara tá viajando, né? Mas o cara sabe das coisas, né, rapaziada? Aqui mais um cruzamento do Gabriel Magalhães. É engraçado porque a jogada do gol se repete de forma quase cópia carbono aqui, né? O cruzamento do Gabriel perfeito no segundo pau e aparece dessa vez o Ryan ali. Só que dessa vez ele tava um pouquinho mais longe do gol, ele cabeceou, bateu a bola no Suzuki e saiu, né? Mas o Brasil insistindo na bola aérea que tava funcionando. Aqui um momento que foi decisivo no jogo, com 77 minutos, sai o Kamada e entra o Tanaka. O Tanaka é um cara que quem acompanhou os meus pós-jogo aqui do Japão vai saber que eu elogiei muito ele. Eu falei que ele era o Vitinha japonês. Porque, cara, em campo, geralmente ele caía pra defesa pra começar a armar o time a partir de trás ali. Um jogador de muita qualidade. Eu elogiei ele. E até teve um momento que eu tentei projetar o jogo de Brasil contra o Japão e eu falei, cara, o Tanaka é um cara que tem que ser parado. Hoje ele começou no banco e quando ele entrou... rapaz, jogou pro Brasil, hein? Ó a bola aérea brasileira aqui, né? Bola na área, saiu o goleirão Suzuki. Depois a bola cai com o Vini aqui, ele armou. Eu achei que ele ia guardar essa aqui. Quando ele abriu esse chute, eu pensei que ia ser gol aqui, né? Mas ele mandou um pouquinho pra fora. Casemiro sentiu alguma coisa, né? Depois acabou sendo substituído ali. Eu acho que ele teve o arco de redenção dele dentro da partida. Se o Brasil é eliminado, com ele saindo no intervalo depois daquele primeiro tempo, cara, o que iam vilanizar o Casemiro ia ser brincadeira.
né? Mas ele conseguiu se manter aí e salvar sua própria história. Cara, no segundo tempo, assim, o jogo tava se encaminhando pra prorrogação, eu achei fortemente que a gente ia pra prorrogação e que ia ser difícil, né? Tu pode ver que, por exemplo, o Endrick aqui, quando ele entrou, ele não conseguiu ter um impacto tão grande na partida, além de uma bola ou outra que ele conseguiu armar ali pelo meio campo com uma arrancada e tal. Mas aqui, por exemplo, ele recebe a bola, ele é um cara driblador, ele tem explosão, né? Ele vai puxar pro lado, puxa pro outro, tem 3 jogadores do Japão e quando ele consegue abrir pro cruzamento, vem uma travada de jogador japonês em cima. Então é difícil jogar contra esses caras, velho. Até que quando tudo parecia perdido, não perdido, quando tudo parecia empatado que ia pra prorrogação, acontece mais uma atacada de mestre do Ancelotti, né, cara? Que ele manteve o Martinelli por dentro, vocês podem ver o posicionamento do Martinelli aqui. E numa bola em que acho que é o Ryan que perde ela, né? O Tanaka rouba, camisa 7 do Japão, ó. Tanaka que eu tanto elogiei. E na hora de ele recuar pro colega dele, ele faz um recuo absolutamente horroroso. É importante notar que o cara tava sob uma pressão imensa. Eu acho que é o Ryan e o Endrick aqui, né? Pressionando ele ao mesmo tempo. Então, a pressão em cima do Ancelotti, que nos deu tanto gol nesse período de Copa do Mundo, né? Aqui funcionou de novo, rapaziada. Porque o Tanaka, sob pressão, fez um passe horroroso pra trás. Tem a recuperação ali. O Bruno Guimarães arma o chute. No que ele arma o chute, ele enganou todo mundo, porque parecia que ele ia mandar um canhotaço. E ele deixa para Gabriel Martinelli. Jogando por dentro, eu não sei nem dizer se ele tava mais como meia, se tava mais como atacante, mas certamente estava centralizado no campo, né? E não jogando na posição dele de ponta. Ele recebeu de canhota e mandou no cantinho. E aqui, cara, como um detalhe do destino, o goleirão Suzuki pega essa bola igualzinho naquela bola do Vini. Só que dessa vez ela vai na trave e entra ao invés de bater na trave e sair. Rapaziada, foi por muito pouco, hein? Foi por muito pouco, foi um nervosismo absurdo. O Japão fez um jogo assim, taticamente e defensivamente, muito bom. Mas eu esperava mais deles no ataque. Eu achei que no ataque eles foram muito pobres. Inclusive também mérito pro Brasil, porque em grande parte do jogo o Brasil pressionava ou subia as linhas e conseguia recuperar a bola a cada afastada. Então, por exemplo, o Japão defendia, vinha uma bola na área, o Japão tirava. Raramente caía a bola com o japonês. Caía de novo com o Brasil. E o Brasil recuperava e recuperava e recuperava a bola. E principalmente ali nos 20 minutos finais, o Japão ia recuando pra trás, o Brasil empurrando os caras. E ficou parecendo assim que em algum momento ia sair o gol, né? Que eu sou muito pessimista, eu achei que não ia. Mas o Brasil tava pressionando, né? E saiu aí, cara, no momento que assim, obviamente o Martinelli sai como herói, né? Um jogador que até antes da Copa eu falei que eu não levaria ele pra Copa. Tá aí, né? Cara decisivo. Agora, quem sai mais como herói ainda, na minha modesta opinião, é o Bruno Guimarães, melhor jogador da partida. No primeiro tempo foi o meio-campista que mais se mexeu do Brasil, mais tentou fazer alguma coisa, finalizou uma vez ou duas ali, né? E no segundo tempo também teve a sua participação e meteu essa assistência brilhante aqui. O Bruno Guimarães, acho que não é uma opinião controversa, ele é o segundo melhor jogador do Brasil nessa Copa do Mundo, só atrás do Vinícius Júnior, né? Se o Brasil caísse, eu acho que ia ser injusto, cara, porque a gente não jogou mal, não. Foi uma partida difícil, isso aí é evidente, né? Mas não jogamos tão mal não, cara. A gente fez por merecer, teve 2 lances que o Japão se salvou, sabe-se lá como. A gente merecia ganhar esse jogo, rapaziada. E ganhamos. Ó, boa partida do Marquinhos, do Gabriel Magalhães, né? O Douglas Santos, ele é o cara que faz o melhor arroz com feijão do Brasil hoje em dia, né? O Danilo, ele errou naquele primeiro gol do Japão, né? Foi o passe dele, mas fora isso, até que ele fez um trabalho decente, tá? Não acho que o Danilo fez uma partida péssima, não. Não dá pra exigir que ele caia na ponta e faça jogadas de ponta ou de um lateral super rápido, como se o cara fosse o Frimpong ou o Daniel Munhoz, que não é mais a característica dele. Não tem como. O Alisson, basicamente, teve uma bola difícil na partida que ele não conseguiu pegar, ainda assim não culparia ele, né? Mas certamente não conseguiu se destacar no jogo. Paquetá fez um jogo um pouco abaixo hoje, né? Bruno Guimarães jogou muita bola. Casemiro, primeiro tempo péssimo e o segundo tempo bem melhor e com o gol pra se redimir. O Ryan, eu achei que na maior parte da partida ele ficou sumido. No segundo tempo apareceu mais, tá? Mas não foi uma partida tão boa dele também. Matheus Cunha se movimentou muito no primeiro tempo, então eu gostei que ele buscou os espaços, mas também não conseguiu acertar tanta coisa, né? O Vini foi muito encaixotado hoje, mas ainda assim teve os seus momentos, quase marcou um gol de placa. Fabinho e Danilo Santos nem tiveram muito tempo de fazer qualquer coisa, né? O Martinelli sai como herói, não tem o que falar, numa posição que não é a dele. E o Endrick teve muito pouco impacto, na verdade, né? A parte mais importante do Endrick é que ele foi uma peça do Ancelotti usada pra mudar taticamente o Brasil e colocar o Vini na ponta. Mas individualmente ele não conseguiu se destacar muito, não. Agora vamos lá, meus amigos. Costa do Marfim contra a Noruega. Tá, na próxima fase. Eu acho que se for pra torcer por uma das duas, eu torceria pra enfrentar a Noruega. E eu explico, né? Muitos podem achar a seleção da Noruega mais forte e tal, mas a seleção da Noruega, ela é mais forte do meio pra frente. Ela tem o Haaland, né? Mas do meio pra trás eles são frágeis, cara. Então, se o Brasil jogar com a posse de bola, eu consigo ver a gente quebrando mais fácil a Noruega do que a Costa do Marfim, que tem um time mais equilibrado, um time bastante físico também, que defende bem. Não tomaram muito gol nessa Copa, acho que tomaram só os 2 gols do Undav, né? Naquele jogo contra a Alemanha.
Fora isso, não tomaram mais nenhum. Eles também têm um guri endiabrado lá, que é o Diomande, né, no ataque. Então, assim, se eu pudesse escolher hoje, eu, por incrível que pareça, escolheria enfrentar a Noruega. Eu acho que é um time que o Brasil consegue quebrar mais facilmente. Talvez possa tomar um gol ou dois do Haaland, mas a defesa deles não passa tanta confiança. Então acho que pra gente seria melhor, tá? A Costa do Marfim, se vier, creio que é um jogo complexo. É um jogo mais complicado, mais pegado. Mas assim, ao contrário de tempos passados, creio que o Brasil passa, não importa qual das seleções sejam. Beleza? Hoje o jogo do Brasil pode não ter sido brilhante como o da Escócia, mas teve muita coisa positiva. O adversário praticamente não jogou. E se a gente repetir uma atuação como a do Japão contra Costa do Marfim ou Noruega, pode ser muito difícil, né? Pode ser mais um jogo, assim, pra gente roer as unhas até o osso. Mas ainda assim eu confio que dá pra passar. Beleza? Então, creio que a gente tem um caminho interessante aí para as quartas de final. E um jogo também pra gente confiar no Carlo Ancelotti, né, rapaziada? No final das contas, foi uma masterclass dele. Manteve o Casemiro, deu certo. Meteu o Martinelli por dentro, deu certo. Abriu o Vini, deu certo. O que o cara fez que não deu certo hoje? Carleto Ancelotti, até que o cara sabe um pouquinho de futebol, né? Se você não for inscrito no canal, inscreva-se aqui pra acompanhar o restante da Copa do Mundo comigo, beleza?